Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula que vai dar início à nossa segunda semana de atividades desse ano letivo, né, dos professores da MF Teresa Margarida. Para essa semana, nós resolvemos trazer para vocês um pouquinho das origens da matemática, de onde ela surge e por que que ela é tão utilizada e tão trabalhada nas aulas aí durante todos os anos da escolaridade de vocês. Então, a ideia para esta nossa semana é trazer um pouco sobre a história da matemática, focando um pouquinho sobre a história da geometria plana, né? Vocês sabem, a matemática ela é dividida em algumas partes, né? Nós temos a parte de números, temos a parte de álgebra, que é a parte que estuda as letras, estuda os cálculos utilizando letras. Nós temos também a geometria, que é a parte da matemática que trabalha com as figuras, as formas geométricas, como que a gente pode fazer as medições de terrenos e etc. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. A nossa ideia para essa semana foi trazer esse vídeo, uma vez que presencialmente nós teremos durante toda a semana reuniões para organizar o retorno dos alunos presencialmente a partir do dia 1º. Então, para que vocês não ficassem sem atividade e também para que a gente não colocasse algo muito extenso nessa segunda semana, né, nós resolvemos trazer essa aula de História da Matemática com uma atividade para que vocês realizem a partir de amanhã, e terão terça, quarta e quinta para realizar, e na sexta faremos a correção dessa atividade, assim como foi feito na semana passada com a avaliação diagnóstica. Tá? Então, essa é a nossa ideia para essa segunda semana. Lembrando que a atividade é obrigatória a realização, vocês precisam fazer para que a gente possa dar baixa e contabilizar essa atividade de vocês. Então, é importante prestar bastante atenção nas explicações que serão dadas a partir dessa aula, para que vocês consigam realizar as questões com capacidade, tá? Todas as informações que a gente vai falar aqui, elas ajudarão vocês a resolver as questões. Então, prestando bem atenção em todas as informações que serão trazidas, vocês poderão resolver com tranquilidade as questões que nós vamos propor. Ao final da apresentação, eu vou mostrar para vocês as questões, tá? E vocês terão aí que responder o formulário que foi elaborado por nós, tá? Lembrando que estou eu, professor Arnaldo, falando com vocês aqui nessa aula, mas essa aula serve também para os alunos que não são meus neste ano, para os alunos do professor Walter, do professor Amarildo, do professor Garcia e também do professor Paulo. Estamos fazendo um trabalho em equipe, né, de modo que a gente consiga atender a todos os alunos e com uma colaboração entre nós, tá? Então, eu vou dar início aqui, vou passando os slides e expondo para vocês, apresentando para vocês um pouco a respeito da geometria e também da história da matemática, uma vez que elas se misturam. Bom, história da matemática, geometria plana. Mas aí vamos retomar um pouquinho a respeito do que é matemática. O que pensar na matemática, né? Todo mundo sabe o que é matemática, tem uma ideia, mas a gente nunca aprofundou, assim, a reflexão a respeito do que é matemática, do que pensar sobre matemática. Bom, de modo mais aberto, as pessoas têm essas impressões, né? Uns dizem que matemática é chata, outros dizem que adoram a matemática, outros dizem que mais ou menos, ou nem tanto, e alguns odeiam, né? Que, na verdade, aí nós temos muitos estudantes que não gostam realmente de matemática, e é uma coisa que nós, professores, temos que trabalhar bastante com vocês para tentar desmistificar toda essa coisa que ficou em torno da matemática, né? Às vezes vocês nem tentam, às vezes, as atividades, mas já a rotulam como algo difícil, como algo impossível. Então, vamos conversar um pouquinho também a respeito disso. Bom, para isso, a gente precisa refletir sobre essas 4 perguntas aqui, ó.
O que é matemática? De onde veio? Para que serve matemática? E onde eu posso usar? Talvez essa última seja a pergunta mais inquietante, né? Depois de tantos e tantos cálculos, onde que eu vou poder usar todos esses cálculos? Né? De que maneira que eu vou poder usar isso? Bom, são perguntas, né? Então vamos, na medida do possível, tentar respondê-las aqui junto com vocês. Bom, para isso a gente vai focar na geometria plana, como eu já tinha dito, e no cálculo de áreas, tá? Então a gente vai ver um pouquinho das figuras, ver um pouquinho da história e tentar responder essas perguntas no decorrer da aula, né, focando um pouquinho na geometria, no cálculo de áreas. Bom, primeira coisa, né, a matemática ela está presente em todos os lugares. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vive, tem matemática envolvida. Então, a gente traz aqui alguns exemplos para que às vezes passam até despercebidos no nosso dia a dia, mas que a matemática está ali presente, faz parte, e mesmo que a gente não olhe, ela tem sua representatividade. Então, a gente tem aqui duas situações, né, na agricultura e na arquitetura. Vocês podem observar aí o cultivo de uma horta. Essa horta está colocada em um canteiro que tem um formato retangular. Então, aí a gente já vê um retângulo, que é uma das figuras matemáticas importantes, e que nos mostram aí que a matemática está presente na agricultura. Está na arquitetura também, temos aqui uma foto do Palácio do Planalto, né, com diversas formas geométricas colocadas aí na arquitetura, né, um prédio projetado pelo Oscar Niemeyer, e aí nós temos aí, ó, círculos, nós temos retângulos, blocos retangulares, nós temos uma rampa que tem uma determinada inclinação, nós temos os espelhos d'água que refletem os raios solares, etc. Tem uma série de coisas da matemática que foram observadas pelo arquiteto na hora da construção, na hora de desenhar, na hora de fazer esse projeto. Ela também está no futebol, né, algo muito presente na vida de todos nós, né, se vocês observarem o campo de futebol, nós temos diversas figuras geométricas aí nesse campo, círculos, retas, semi-retas, temos um retângulo que forma o campo como um todo, a pequena área, a grande área, enfim, nós temos diversas formas geométricas num campo de futebol. Logo aqui abaixo nós temos na arte, né, essa daí é uma pintura, né, uma representação artística de Leonardo da Vinci, o mesmo pintor que fez a Mona Lisa, né, que vocês provavelmente conhecem, e aí nessa figura a gente tem uma série de proporções que ele, Da Vinci, observou no corpo humano. Então o corpo humano ele tem uma série de proporções na sua construção, né, o tamanho do braço é proporcional, a mão é proporcional ao tamanho do braço, o pescoço é proporcional ao tamanho do corpo, enfim, tem uma série de proporções aí que envolvem muita matemática, basicamente nessa figura artística aí. Bom, como dá para observar, a matemática ela está presente em todo lugar, toda parte que a gente observar, para todo lado que a gente olhar, a gente vai enxergar um pouquinho de matemática. E isso é fundamental para explicar um pouco de toda essa demanda, né, de por que a gente estuda tanto matemática na escola. Por que ela é tão importante? Justamente por isso, porque ela está em toda parte. Todos os ambientes, todas as situações, a gente pode encontrar, mesmo que indiretamente, a matemática. Bom, agora a gente volta um pouquinho na história da humanidade, e para que a gente possa perceber que a matemática e o ser humano, eles foram evoluindo juntos. Uma coisa foi levando a outra. A matemática ajuda o ser humano a se desenvolver, e o ser humano, com esse desenvolvimento dele, vai precisando cada vez mais de matemática. E também leva a matemática a um grande desenvolvimento. De maneira geral e rápida, vou tentar colocar aqui para vocês um pouco disso. Bom, para isso, uma linha do tempo. Né? A gente pode pegar aqui alguns fatos históricos importantes
15 bilhões de anos atrás, tivemos o Big Bang, né, a grande explosão que deu origem ao universo. Esse universo que a gente vive, com planetas, com galáxias, e tudo isso que a gente tem. 2 milhões de anos atrás, foram as primeiras formas de vida que surgiram no planeta Terra, né, desde 2 milhões de anos atrás, os seres vivos mais simples, né. Depois, nós temos aqui 2 milhões de anos atrás, os dinossauros, né, a era dos dinossauros, que a gente vê bastante em filmes, a gente vê bastante falar, isso há 2 milhões de anos atrás. Daí, entre 250 e 200 mil anos, surge na África o Homo sapiens, né, os alunos aí do 6º ano vão estudar bastante isso também, a evolução do ser humano, né. Bom, aí a gente começa a chegar na parte que nos interessa aqui para pensar um pouco a respeito da matemática, né? 10 mil anos atrás, desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Então, o ser humano, como é que era há muitos anos atrás? Ele vivia em cavernas e ele vivia se mudando, ele era nômade. Como assim nômade? Ele ficava num determinado local. Esse local precisava ter algum alimento e algum abrigo para que ele sobrevivesse. Então, ele ficava ali naquele local, até o momento que a alimentação naquele ambiente ficasse escassa e ele trocasse de ambiente. Então, ele ficava por ali, na hora que acabava o alimento, plantas, coisas desse tipo, ele ia procurar alimento em outro lugar. Então, ele se mudava constantemente. Toda hora ele se mudava. E aí, com o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, né, ele saber cultivar alimentos, a plantar, a colher, e também a cuidar de animais, daí essa questão de se mudar o tempo todo de um lugar para o outro parou de acontecer. Aí o homem se fixa num ponto só e passa a viver ali, cuidando das suas plantações e dos seus animais. Isso há 10 mil anos atrás. Aí a gente evolui um pouco mais e chega aí, ó, 6 mil anos atrás. Aí tem origem a civilização egípcia e com ela surge a geometria plana. Tá, professor, mas por que surge a geometria plana depois que a civilização egípcia se fixa, né? Bom, basicamente, eles foram morar num determinado lugar e eles precisavam ter alguma ideia de medida e de figuras para que eles conseguissem viver em comunidade, né? Juntou um grupo de pessoas, essas pessoas começaram a morar próximas umas das outras, e eles precisavam dividir os espaços. Essa divisão de espaços exigia certo conhecimento de matemática, né? Cada um tinha que ficar com um determinado pedaço de terra. Existia a possibilidade de um ficar com um pedaço maior do que o outro, e isso poderia ocasionar brigas entre eles. Então, aí já surge a questão de dividir as terras. Divisão, conceito matemático. Já surge a ideia de figuras geométricas, de formas. Já surge também a ideia de medida. Ou seja, a matemática surge aí. E aí, aqui uma ilustração sobre o rio Nilo. Os egípcios, a partir do momento que eles pararam de ser nômades, de se mudar de um lugar para o outro, eles se fixaram na região do rio Nilo, nas proximidades do rio Nilo. Por que, professor, nas proximidades do rio Nilo? Porque o rio, ele cortava o deserto, era uma região muito seca, e aí por essa facilidade de água, eles ficaram morando aqui perto do rio, porque a água do rio servia para irrigar as plantas, servia para dar de beber para os animais, e também para os próprios seres humanos. Então, eles passaram a se fixar nessa região, nas margens do rio Nilo. E aí, aqui, eles começaram a dividir os terrenos entre eles, né? Cada um ficar com um pedaço. Para isso, eles precisavam conhecer de medida, né? Para que não houvesse confusão com relação ao tamanho de uma propriedade com relação a outra propriedade. Bom, aí aqui como é que funcionava, né? A agricultura às margens do rio Nilo. Essa região na proximidade do rio Nilo, ela alternava momentos de cheia e de seca, né? O rio Nilo, ele, no período de chuvas,
as águas deles subiam e alagavam as margens. Nos momentos de seca, a água retrocedia e aquela margem que tinha ficado alagada, ela fica bastante úmida e é um ótimo lugar para plantação, né? Não sei se vocês já plantaram alguma coisa, mas lugares úmidos, terra molhada, é onde geralmente a planta se desenvolve mais. Então essa era a ideia. Eles moravam próximos do rio e aí conforme o rio enchia e depois retrocedia, aquela região, aquela faixa de terra ficava bastante fértil e boa para plantação, né? Só que eles tinham um problema. Qual era o problema? Eles moravam nas proximidades e toda vez que a água subia, eles precisavam retroceder um pouco, porque senão eles eram, digamos assim, pegos pela água, né, que sobe. Então eles tinham que retroceder e todas aquelas marcas que eles tinham feito com relação à divisão dos terrenos, essas marcas eram apagadas pela força da água. E eles tinham que refazer todas essas medidas. E aí surge uma profissão importante nessa época, que era chamada de agrimensores, que, se a gente atualizar para os dias de hoje, são os engenheiros da nossa época. Existiam algumas pessoas que eram encarregadas de estabelecer essas medidas. Então, eles usavam pedaços de corda, como a gente pode observar nessa outra figura aqui, ó. Eles usavam pedaços de corda para medir. Então, antes da água inundar tudo, eles iam lá, esticavam uma corda e faziam nós nessa corda, né? E mediam, ó, o seu pedaço de terra tem essa medida aqui, e guardavam essa corda. Depois que a água subia, apagava todas as demarcações, eles voltavam lá com aquela mesma corda, esticavam novamente, e aí eles sabiam exatamente a medida que cada pessoa tinha antes da cheia. Então, isso aí é uma forma de medida, é um instrumento de medida da antiguidade, e que deu origem a uma das profissões mais famosas que a gente tem hoje, que é a profissão de engenheiro, tá? Engenheiro topógrafo, inclusive. Bom, dito isso, a gente vai um pouquinho para a demarcação das terras, né? E como eu estava falando, houve então a necessidade de demarcar as terras para que fossem divididas entre os habitantes. Aí, ó, tais demarcações deram vida às formas geométricas planas que conhecemos hoje. Então, a partir desse momento que eles começaram a ter que medir, ter que saber formatos de terrenos, aí algumas figuras que nós conhecemos hoje, elas tomaram forma, né? Que são as figuras mais conhecidas nossas aí, o círculo, o quadrado, triângulo, retângulo, trapézio, enfim. Essa infinidade de figuras que a gente vem conhecendo hoje. Então, isso surgiu há muito tempo atrás, lá no tempo dos egípcios. Bom, como eu já tinha dito, né, os esticadores de corda, né, como eu vou retomar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Com as cheias, as marcações eram apagadas e precisavam ser refeitas. Para remarcar as terras, existiam os esticadores de corda, ou agrimensores, funcionários do governo, que redemarcavam os sítios de acordo com as possibilidades de trabalho de cada família. Então, eles faziam os nós nas cordas, depois iam lá e esticavam essas cordas para determinar o tamanho de cada um dos terrenos, né, como eu já tinha dito. Bom, e aí, se eles faziam medidas, eles começaram a ter a necessidade de calcular o tamanho desses pedaços de terra que eles estavam medindo, né? E aí entra a questão do cálculo de áreas das figuras planas. Nessa necessidade, os egípcios desenvolveram mecanismos para calcular áreas das principais figuras planas. Então, eles começaram a pensar em maneiras de calcular essas áreas, né? Como é que a gente pode fazer? Né? Aí, lógico, maneiras simples, maneiras ainda bem rudimentares de como fazer esses cálculos. Mas o interessante, ó, aqui nós temos nessa figura, né, uma ilustração, é óbvio, mas aqui a gente tem um pouquinho da numeração egípcia. Hoje nós temos o sistema de numeração indo-arábico, que é aquele que nós conhecemos, né, que tem os algarismos 0, 1, 2, 3, até o 9, e com esses 10 algarismos a gente consegue formar todos os números.
No entanto, para os egípcios, o sistema de numeração era bem diferente. Então, aqui vocês podem observar no chão, ó, alguns riscos, né? Só para que fique ilustrado para vocês, ó. Esses tracinhos representam uma unidade, enquanto que esses arcos aqui, ó, eles representam 10 unidades. Então, era um sistema de numeração, é o sistema de numeração egípcio, né? A gente não vai aprofundar o estudo, mas é importante que vocês saibam, né, que os números que nós temos hoje, eles são uma criação mais recente. E os egípcios usavam essa forma de numeração aí que vocês estão observando. Bom, seguindo aí a história, o tempo, nós chegamos aí agora num cara muito importante para a matemática, que é Euclides, né? O que o Euclides fez? Ele pegou todo esse conhecimento que os egípcios começaram a construir, a pensar, essas formas de calcular, essas figuras que eles criaram. Euclides, um matemático, formaliza tudo isso. Como formaliza? Ele escreve todas essas informações em um livro. E esse livro passa a ser um dos livros mais importantes da história, até hoje. Inclusive, a geometria que a gente estuda na escola, principalmente, ela é derivada desse livro de Euclides, né? Aí um pouquinho sobre Euclides para vocês, né? Por volta de 300 anos antes de Cristo, ou seja, antes de Cristo nascer, Euclides, que era grego, foi viver em Alexandria, cidade egípcia. Então, ele era grego, ele era da Grécia, e foi morar no Egito, numa cidade chamada Alexandria. Esse Euclides, ele tinha toda uma formação grega, né? A Grécia era o berço da civilização, ele tinha uma formação muito boa, e ele conhecia bastante coisa sobre matemática. Só que quando ele chega no Egito, ele se depara com uma diversidade muito grande de conhecimentos, e aí ele faz o quê? Ele sistematiza, ele escreve, ele coloca no papel tudo aquilo que os egípcios já faziam de forma prática, e ele sistematiza, ele escreve, e esse livro que ele escreveu, a gente utiliza até hoje, né? Só uma curiosidade sobre, o livro chama Os Elementos, né? Os Elementos de Euclides. E aí o que ele fez? Euclides reuniu diversos conhecimentos de geometria, conhecidos até então em 13 livros, que chamou de Os Elementos. Esse livro, pessoal, ele, só para estabelecer uma comparação, o livro mais antigo de matemática ainda em vigor nos tempos de hoje, uma obra que somente perde para a Bíblia em número de edições, e para muitos, o mais influente livro de matemática de todos os tempos. Então, 300 anos antes de Cristo, Euclides escreve o livro mais importante que a matemática tem e que nós utilizamos até hoje. Muitos dos assuntos que nós vamos estudar durante esse e nos próximos anos também derivam desse livro de Euclides. E aí, só estabelecendo a comparação, a Bíblia Sagrada é o livro mais conhecido do mundo, né? E o livro de Euclides só perde em número de edições para essa Bíblia, né? Que, enfim, não há comparação, né? Uma vez que a Bíblia é o livro mais conhecido da humanidade. Bom, aí a gente aprofunda um pouquinho a respeito da geometria, vamos começar a pensar um pouquinho nos conceitos básicos da geometria, né? São coisas simples, mas que muitas vezes a gente não para pensar, né? Por isso também a ideia dessa aula, para a gente retomar conceitos básicos, para que a gente possa depois estudar coisas mais complexas e essas coisas simples não nos atrapalhem. O termo geometria vem do grego e significa, é dividido em duas partes, né? Geo significa terra e metria significa medida. Então, a palavra geometria, né, trazendo um significado mais próximo, significa medida de terra. Então, geometria, medida de terra, ou seja, é a ciência que estuda as medidas dos terrenos, as formas dos terrenos, os tamanhos dos terrenos. Basicamente é isso que a geometria estuda. A geometria é uma parte da matemática. Nós temos outras partes também na matemática, né? Mas como eu tinha dito, a gente vai aprofundar um pouquinho o estudo na geometria.
e mais especificamente na geometria plana, nas figuras planas. Bom, o livro de Euclides, ele começa explicando para a gente 3 conceitos que são fundamentais, que é o conceito de ponto, de reta e de plano. Nessa ilustração aqui, pessoal, a gente consegue observar um pouquinho disso que eu estou dizendo. Tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Pronto. Bom, aqui nós temos os 3 conceitos, ó. Se vocês observarem aqui, ó, esse mais pretinho aqui, ó, pintado, é a ideia que a gente conhece de ponto. Ponto é uma marcação que a gente faz, por menor que ela seja. A gente estabelece um ponto. A gente fala ponto de partida, quer dizer, a gente sai de um determinado lugar e vai. Então, isso é um ponto. Reta. A reta é isso aqui, ó. A gente pode pensar numa ideia de reta, é algo que não tem um começo e não tem um final, mas ela segue uma direção única, tá? Então, aqui a gente tem a representação de uma reta. E o que é um plano? Isso aqui, ó, esse contorno que está em cinza aqui, é um plano. A gente tem aqui um contorno, todo ele é um plano. Então, se a gente pensar de forma prática nisso, vamos pensar o seguinte. Se a gente pensa no piso, pensa no chão da sua casa, ele nos dá a ideia de um plano. Se a gente pensar nas linhas laterais de um gramado, a gente tem aí a ideia de uma reta, né? E aí a gente pode pensar no futebol de novo. A gente pega lá a marca do pênalti, o lugar onde o jogador coloca a bola para cobrar a penalidade. Aquele local é um ponto. Então, ali a gente tem a ideia de ponto. Tá? Então, para ficar mais claro ainda o que eu estava dizendo, a gente tem aqui, ó. Se a gente pensar aqui, ó, a marca do pênalti, o lugar onde o jogo se inicia, né, no meio do campo, aqui outro ponto, e as extremidades do campo também formam pontos, ó. Aqui eu tenho o pontinho onde acaba a linha lateral e começa a linha de fundo, né? E aí a gente também aqui tem retas, né? Cada lateral aqui, na verdade, não são retas, são segmentos, mas nos dá a ideia de reta, né? Se a gente pensar na linha lateral, é uma reta, a linha de fundo, a linha que divide o campo aqui, nós temos as linhas das áreas, da pequena, da grande área, etc. Então, nós temos aqui as 3 ideias, né? Então, a marca do pênalti é o local onde a bola é posicionada para o início do jogo, e nos dá a ideia de ponto. Aí as linhas laterais nos dão a ideia de reta, e toda a área que forma o campo nos dá a ideia de plano. Então, todo o campo de futebol nos dá a ideia de um plano. Bom, representação desses conceitos. Então, a gente precisa ter um pouquinho de regra na matemática. A matemática, às vezes, parece difícil porque a gente tem que seguir uma série de regras. Mas isso não só na matemática, isso na vida, né? Existem regras para tudo que a gente vai fazer, né? Não há nada que a gente não tenha que seguir regras, né? Por exemplo, na hora do almoço, a gente vai almoçar, mas existe uma regra antes de almoçar. Por exemplo, fazer o almoço. Não é possível almoçar sem ter feito o almoço, ok? Não dá, é impossível. Como é que você vai almoçar sem ter cozinhado feijão, arroz, enfim, não dá. Todas as coisas seguem uma determinada regra. Assim é na matemática. E para que a gente organize as informações na matemática, a gente usa representações diferentes para cada um desses 3 conceitos que a gente falou, o ponto, a reta e o plano. Quando a gente fala de ponto, a gente sempre representa um ponto usando uma letra maiúscula do alfabeto. Então, aqui eu coloquei como exemplo as letras A, B e C. Então, ponto A, ponto B, ponto C. Então, eu marco um pontinho, esse pontinho que eu marco, eu vou chamar ele com uma letra. Pode ser qualquer letra do alfabeto, desde que ela seja uma letra maiúscula. Em seguida, vamos pensar aqui na reta. A reta, a gente também usa letras do alfabeto, porém, essas letras são minúsculas. Então, quando a gente está falando de uma reta, a gente usa letras minúsculas. Quando a gente está falando de um plano,
a gente usa letras gregas do alfabeto, letras do alfabeto grego. Então, lógico, a gente não conhece o alfabeto grego completamente, mas aqui nós temos 3 exemplos de letras gregas conhecidas. A letra alfa, a letra beta e a letra gama, tá? Pensa que é um 2 sem a parte de cima, um B com a perna maior e um Y meio arredondado. Isso a grosso modo falando aqui, tá? Então, conhecendo essas 3 letras já vai nos ajudar bastante aí para representar os planos. Então, para ficar bem claro isso que eu estou dizendo, ó, aqui nós temos um ponto representado pela letra P, ou seja, uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Aqui nós temos uma reta representada pela letra R, um R minúsculo, então uma letra minúscula do nosso alfabeto. E aqui nós temos um plano representado pela letra beta, uma letra grega, como a gente tinha visto aqui, ó. Letra beta do alfabeto grego. Então, aqui está a representação dos 3 conceitos fundamentais da geometria. Bom, conceitos de retas, né? As retas, elas podem estar de 2 maneiras diferentes, né? Aqui nós temos, ó, uma reta que está na posição horizontal, uma reta que está na posição vertical e uma reta que está inclinada. Na verdade, eu disse 2, mas são 3 posições, né? Ou ela está na horizontal, ou ela está na vertical, ou ela está inclinada. Essa inclinação pode variar, ou ela está inclinada para cá, um pouquinho menos, enfim. Mas ela tem que estar de uma dessas 3 formas. Ou ela está na horizontal, ou está na vertical completamente, ou está inclinada. Não vai ter outra forma. E aí nós temos as posições relativas de 2 retas. Então, nós temos aqui, ó, se a gente pega 2 retas e compara uma com a outra, também nós temos poucas possibilidades. Ou elas vão se encontrar, que é o caso aqui das retas concorrentes, ou elas não vão se encontrar, que são, no caso, as retas paralelas. Eu não vou nem aprofundar a questão das retas coincidentes para não confundir a cabeça de vocês. Vamos focar principalmente aqui nas retas concorrentes e nas retas paralelas. Vamos pensar um pouquinho. Ó. Retas concorrentes, elas se encontram. Ó. Tem um ponto onde uma cruza com a outra, né? Tá aqui. Se a gente pensar na palavra concorrentes, vamos pensar no Campeonato Brasileiro mais uma vez. Tem 2 times disputando o título, Flamengo e o Inter, né? Eles são o quê? Concorrentes. E no final de semana, mais especificamente ontem, eles se encontraram, onde teve um jogo entre eles, ou seja, tiveram um momento do campeonato, pensa aqui que esse é o caminho que o Inter fez, esse é o caminho que o Flamengo fez. Chegou um momento que esses caminhos se cruzaram. E eles são o quê? Concorrentes ao título. Então, por isso a ideia de retas concorrentes. Aqui nós temos retas paralelas. Retas paralelas jamais se encontram. Se você prolongar isso aqui, ó, infinitamente, ela sempre, essa outra aqui, ó, sempre vai estar perto, mas nunca vai encostar. O único jeito de elas encostarem é se elas fossem concorrentes, se elas estivessem inclinadas aqui, mas não estão. Então, ou elas são concorrentes, ou elas são paralelas. Ou uma coisa, ou a outra. Tá? Então, isso tem que ficar claro para vocês. Se a gente pensa numa reta sozinha, ela pode estar em 3 posições. Ou ela está na horizontal, ou na vertical, ou inclinada. Se a gente pensa em 2 retas e compara uma com a outra, ou elas são concorrentes, ou elas são paralelas. Ou uma coisa, ou a outra. Bom, aí vamos aprofundar um pouquinho a ideia de reta. Reta, pessoal, é uma ideia, tá? Reta é algo que não tem nenhum começo e nenhum final. Então, pensa aí uma linha. Você não sabe nem onde ela começa e nem onde ela termina, mas você sabe que ela é sempre uma linha reta. Por isso, chamada reta. Quando a gente sabe onde ela começa, tá vendo aqui, ó, um pontinho, esse é o começo.
A gente sabe onde ela começa. Só que essa setinha aqui está dizendo que ela continua aqui infinitamente. Ela vai acabar a tela aqui do computador e ela vai continuar infinitamente, não vai parar. Então, a gente sabe o início dela, mas não sabe o final dela. Nesse caso, nós chamamos isso daqui de semi-reta, ou seja, entre aspas, é a metade da reta, porque a gente sabe que ela vai para um lado infinitamente, mas ela tem um começo. Ou seja, está dizendo aqui que a semi-reta é um subconjunto da reta. Basicamente, é um pedaço da reta. Isso falando entre aspas, tá? Então, é como se fosse um pedaço da reta. Um pedaço que tem começo, mas não tem final. Daí a gente vai para o segmento. O segmento é um pouquinho diferente da semi-reta, porque ele tem um começo e ele tem um final. Você sabe onde começa, você sabe onde termina. Ou seja, tem começo e final. Portanto, é um segmento, ou seja, um pedacinho específico de uma reta. Então, para ficar claro, se você não sabe nem onde começa e nem onde termina, é uma reta. Se você sabe onde começa, mas não sabe onde termina, é uma semi-reta. Se você sabe onde começa e onde termina, é um segmento. Segmentos consecutivos, tá? Dois segmentos que têm extremidades comuns são consecutivos. O que isso quer dizer? Onde um segmento termina, o outro começa. Então, ó, esse está começando aqui no A e terminando no B. O outro já está começando no B e terminando no C. Ou seja, eles são consecutivos, onde um termina, o outro começa. É uma sequência. Segmentos colineares. Dois segmentos que estejam na mesma reta são denominados colineares. Como assim? Eu tenho aqui, ó, se vocês observarem, vários segmentos, mas eu tenho, ó, o segmento que vai do A até o B, eu tenho o segmento que vai do B até o C, eu tenho o segmento que vai do C até o D. Então, como exemplo aqui, ó, o segmento AB, ele é colinear ao segmento CD. Ou seja, esse pedaço está na mesma direção desse pedaço aqui, ó. Eles estão sobre uma única reta. Pensa numa reta infinita aqui. Eles são pedaços de uma reta, da mesma reta, inclusive. Tá? Então, por isso são chamados de colineares. Daí, ó, segmentos congruentes, né? Dois segmentos que tenham a mesma medida, tomada na mesma unidade, são denominados congruentes, ou seja, eu tenho dois segmentos aqui diferentes, ó. Eu tenho o segmento AB e tenho o segmento CD. São segmentos diferentes. Um está aqui em cima, o outro está aqui embaixo. Mas observem que eles têm o mesmo tamanho. Eles são do mesmo tamanho. Eu não posso dizer que eles são iguais, né? Pensa assim, duas crianças. Elas são gêmeas. Elas têm muitas coisas em comum, mas sempre tem alguma pequena diferença. Qual é a diferença aqui? Esse começa no A e termina no B, esse começa no C e termina no D. Então, são coisas distintas. Então, a gente não pode dizer que os segmentos são iguais, mas a gente pode dizer que eles são congruentes. Congruentes é que eles se parecem muito, mas não são iguais. Tá? Entendem essa dinâmica? Ponto médio. É um conceito simples também. O que é o ponto médio? É o meio. Você pega um segmento, nesse caso aqui vai do A até o B, e estabelece um meio. Esse meio é um ponto, e a gente chama ele de ponto médio. Então, no segmento AB, o M é o ponto médio, está na metade. Bom, então essa é a ideia. A gente falou um pouquinho sobre ponto, a gente falou um pouquinho sobre semi-reta, sobre reta e sobre segmento. E aí, com esses conceitos, a gente pode falar um pouquinho sobre figuras. O que são polígonos? Polígonos são figuras, basicamente são figuras geométricas. Então, só para deixar claro aqui, ó, as figuras geométricas planas, formadas pela união de uma linha poligonal fechada,
simples com a sua região interna. Essas figuras geométricas são denominadas polígonos. Um polígono que se diz convexo quando a sua região interna é uma região convexa. Bom, tá muito técnico aqui, vamos para a prática, fica mais fácil de entender, tá? Então, nós temos aqui dois polígonos, duas figuras aqui bem aleatórias para vocês entenderem. Esse aqui é o polígono 1 e esse é o 2. Se você observar, ó, aqui não tem nenhum, para ficar simples de entender, aqui não tem nenhum buraco, ó. Você vai circulando, não tem nenhum buraco. Aqui tem um buraco, ó, tá vendo? Esse buraco aqui, ó, como se fosse uma queda, um corte. Isso faz com que o segmento, a gente chame ele de não convexo. Quando ele não tem buracos, a gente chama ele de convexo, tá? São muitos conceitos, mas conceitos simples, né? Lembrando que vocês vão receber essa aula e ela vai ficar gravada. Sempre que você precisar relembrar algum conceito, você pode voltar aqui e retomar. Tá bom? Aí vamos para os vértices. O que é um polígono? E vamos estabelecer o que são vértices. Polígono, como eu falei, são figuras geométricas, planas, que têm lados. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma figura geométrica que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. E aqui eu tenho uma outra que tem 3 lados. Percebam, ó, que, olhando essa daqui de cima, os lados do polígono, da figura, são segmentos de reta, ó. Esse começa no E, termina no A. Esse começa no A, termina no B. Esse começa no B, termina no C. Esse no C e termina no D, e assim por diante. São segmentos consecutivos, que a gente falou um pouquinho antes agora. Estão formados por segmentos, e cada uma dessas pontinhas aqui dele, ó, é caracterizada por um ponto, ó, letras maiúsculas do alfabeto. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e assim por diante. Então, isso aqui são polígonos, tá? Os lados são segmentos. Bom, aí vamos aos nomes dos polígonos. De acordo com o número de lados, os principais polígonos recebem nomes particulares, né? Alguns vocês conhecem bastante, outros nem tanto. Então, ó, vamos começar. O polígono que tem menos lados é o triângulo. É o menor número de lados de um polígono. Você não consegue formar um polígono só com 2 lados. Ele não fecha. Para ser um polígono, ele tem que fechar. Então, o triângulo é o polígono que tem 3 lados. Aqui está dizendo quadrado, mas está um pouquinho errado, tá? Isso aqui é um retângulo, não é um quadrado, tá? Mas, basicamente, ele tem 4 lados. Então, figura de 3 lados, polígono de 3 lados, polígono de 4 lados. Esse já é um polígono de 5 lados, que a gente chama de pentágono. Esse já tem 6 lados, a gente chama de hexágono. E aí nós temos uma tabela, né? Eu não vou colocar todos aqui para vocês, mas tem uma tabela. 1 e 2 lados não existe polígono, e aí vai lá, ó. 3 lados um triângulo, 4 lados é um quadrilátero, aí o pentágono, o hexágono, e assim por diante. Nós temos uma lista aqui, ó. Uma lista de polígonos, tá? Prestem bastante atenção nessa lista. Só uma dica, um spoiler, né? Tem uma questão sobre isso na atividade que vocês vão realizar. Prestem bastante atenção em tudo, tá? Olhem só. Um polígono com 20 lados. Olha o nome dele, ó. Deem uma olhada. Prestem bastante atenção, tá, pessoal? Muito bem. Ah, eu esqueci, professor. É só voltar aqui na tabelinha que vai ficar disponível para vocês e observar. Vocês vão ter o vídeo, a gravação dessa aula que eu estou fazendo aqui com vocês, mas vão ter essa apresentação dos slides também. Basta olhar nos slides que vocês vão ter as informações. Vamos falar um pouquinho de ângulos agora. O que são ângulos? Ângulos são aberturas. Vamos pensar assim para ficar mais fácil. Aberturas. Então, eu tenho uma abertura. Essa abertura é um ângulo. Então, aqui, observem que eu tenho, ó, essa semirreta e essa semirreta. Elas estão começando aqui no B, no ponto B. E ambas estão formando uma abertura. Essa abertura aqui, a abertura, nós chamamos de ângulo. Ok? É um ângulo. A abertura formada entre duas semirretas
é um ângulo. Então, nós temos aqui esse ângulo, ó, que está aqui no ponto B, o ângulo que está no ponto B, a abertura do ponto B. Aí, nós temos aqui os 3 tipos básicos de ângulo, né? A gente pode aprofundar esse assunto e vai. Só que, como a ideia da aula é só trazer informações gerais, vamos pensar nos 3 principais. Nós temos o ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Qual que é a diferença deles, pessoal? O ângulo reto é aquele que está bem certinho, ó. Se pensar na quina de uma parede, é um ângulo reto, 90 graus. Você tem um ângulo, aí todos os outros comparados a esse ângulo aqui, ó. Ele é um ângulo reto, portanto, ele é o padrão. Se tiver mais fechado que ele, é o caso do azul, aí a gente chama de ângulo agudo. Ah, não, está mais aberto que ele, ó, dá uma olhada nesse, está mais aberto do que o de 90 graus, do que o reto. Portanto, a gente chama ele de obtuso. Então, nós temos 3 nomes. Ângulo reto, quando ele está todo retinho. Ângulo agudo, ele é mais fechado que o ângulo reto. E o ângulo obtuso, que é mais aberto do que o ângulo reto. Tá? Ângulos complementares e ângulos suplementares. Eu vou falar só dos ângulos complementares, porque depois a gente pode aprofundar melhor a questão dos suplementares. O que são ângulos que se complementam? Quando você junta 2 aberturas, e essa abertura e a junção dessas 2 aberturas forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, a gente diz que esses ângulos são complementares. Vou dar um exemplo. Então, vamos supor que eu tenho um ângulo de 30 graus e um ângulo de 60. 60 mais 30, 90. Então, um ângulo de 30 e um ângulo de 60 são ângulos complementares, tá, pessoal? Triângulos. Triângulo é um polígono de 3 lados. Então, vamos aprofundar um pouquinho nas figuras. Tem 3 lados, tá? Nós temos vários tipos de triângulo, e a gente classifica eles ou pelo tamanho dos lados, ou pelo tamanho dos ângulos. Eu vou falar com vocês só a respeito do tamanho dos lados, tá? Nós temos 3 classificações quando o triângulo é de acordo com o tamanho dos lados. Então, ou ele é um triângulo equilátero, ou ele é um triângulo isósceles, ou ele é um triângulo escaleno. Qual que é a diferença? É bem simples de entender. O triângulo equilátero é quando ele tem os 3 lados, o triângulo tem 3 lados, quando ele tem os 3 lados do mesmo tamanho. Se os 3 lados são do mesmo tamanho, ele é um triângulo equilátero. Ah, não, ele tem só 2 lados do mesmo tamanho. Então, ele é isósceles. Ah, não, todos os lados dele são diferentes. Então, ele é escaleno. Triângulo escaleno. Ok? Ou ele, 3 lados iguais, equilátero. 2 lados do mesmo tamanho, isósceles. E os 3 lados com tamanhos diferentes, escaleno. Bom, vamos detalhar um pouquinho a respeito dos quadriláteros, tá? Nós temos vários tipos de quadriláteros. Os quadriláteros, só lembrando, são os polígonos que têm 4 lados. Se ele tem 4 lados, ele é um quadrilátero. Aí aqui nós temos os não trapézios e os trapézios, tá? E aí nós temos aqui embaixo toda uma divisão, ó. Paralelogramo, retângulo, losango, quadrado e os 3 tipos de trapézios diferentes. É muita informação, então eu vou fazer de uma outra forma aqui com vocês. A gente já conhece um pouco do quadrado e a gente conhece também sobre o triângulo, sobre o retângulo. São as 2 figuras mais conhecidas aí que vocês têm mais familiaridade. Por exemplo, o quadrado, ele tem os 4 lados do mesmo tamanho. Ele é todo bonitinho. Se você pega o retângulo, já é um pouco diferente, ó. Esses 2 lados aqui são do mesmo tamanho, mas esses outros não, são diferentes, tá? Então, gravem uma coisa, ó. A figura mais completa que nós temos, falando de quadriláteros, é o quadrado. Vamos pensar assim. Vamos pensar numa competição, vai. O melhor de todos aqui, uma competição entre os quadriláteros.
O melhorzão, o maioral, é o quadrado. Todos os outros, eles têm uma coisa a menos que o quadrado, ou mais coisas a menos. O quadrado é o que reúne todas as características possíveis, todas. Todas as características que todos os outros têm, o quadrado também tem. O quadrado é o que tem todas as características. Só para vocês entenderem, ó. Se eu pegar aqui o retângulo, ele tem dois lados aqui que são do mesmo tamanho e outros dois lados que são do mesmo tamanho. O quadrado também, ó, o quadrado tem esses dois lados do mesmo tamanho e esses dois lados aqui, ó, do mesmo tamanho. Só que o quadrado tem mais ainda. Todos eles são do mesmo tamanho, já no retângulo não. Isso falta para o retângulo. Se você observa aqui o paralelogramo, ó, esse lado é do mesmo tamanho que esse. Esse lado é do mesmo tamanho que esse. Legal. Só que percebem que ele está inclinadinho aqui, ó, né? O quadrado também, ó. Esse lado do mesmo tamanho que esse lado do mesmo tamanho que esse. Só que além de ter os lados do mesmo tamanho, ele não está inclinadinho, ele está todo retinho. Então pensem, o quadrado é o cara mais completo. Tá bom? Se ele é o mais completo, ele tem todas as características dos anteriores. Portanto, pensa comigo, ó. Quadrado é o cara mais completo. O paralelogramo não é tão completo, o retângulo não é tão completo, o losango não é tão completo. Mas eu posso dizer, ó, prestem atenção nisso. Eu posso dizer, por exemplo, que todos os quadrados também têm as características do losango. Todos os quadrados também têm todas as características dos retângulos. Todos os quadrados também têm todas as características dos paralelogramos. Agora, o contrário eu não posso dizer. Eu não posso dizer que o paralelogramo tem todas as características do quadrado, porque aí está errado, é mentira. Eu não posso dizer que o retângulo tem todas as características do quadrado, porque não tem. Eu não posso dizer que o losango tem todas as características do quadrado. Percebem? Isso a gente vai detalhar melhor, com figuras, a gente vai desenhar isso para vocês, para ficar mais prático de compreender. Fica um pouco abstrato aqui. Mas gravem isso, o quadrado é a figura mais completa. Todas as outras têm uma coisa, falta uma coisa a elas para que elas se tornem um quadrado. Percebam? Ok. Vamos seguir. Bom, aqui a classificação dos trapézios, são 3 tipos de trapézio. Eu só vou ler, a gente não vai aprofundar, é só uma ideia básica. Prestem atenção na classificação dos triângulos e na classificação dos quadriláteros. Então, nós temos 3 tipos de trapézio, depois a gente detalha melhor isso. Então, nós temos o trapézio isósceles, o trapézio retângulo e o trapézio escaleno. Só para vocês terem a título de informação. E aí, ó, os paralelogramos. Também, a gente tem alguns tipos, né? Tem o paralelogramo oblíquo, o retângulo, que é um tipo de paralelogramo, o losango, que é um tipo de paralelogramo, e o quadrado, que é o melhor de todos. Então, o quadrado consegue ser todo mundo ao mesmo tempo. Ele é todo mundo e mais um pouco, basicamente. Ok? E aí, para nós finalizarmos, vamos falar um pouquinho também sobre a circunferência. Circunferência é o conjunto dos pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo do plano. O ponto fixo do plano chama-se centro da circunferência. Ou seja, não entenderam nada, mas vou explicar aqui de um jeito bem simples que vai ficar fácil. Então, isso aqui, ó, é a circunferência. Eu estou contornando ela com a minha ponteira aqui, ó. A circunferência, ela tem 2 coisas que são principais. O centro dela, eu não preciso nem explicar o que é o centro, né? É o pontinho que está exatamente no meio dela. Ponto. Então, é o centro. E nós temos a distância desse centro até a borda. Tá vendo? Daqui até aqui. Concordam que se eu medisse daqui para cá, ia ser do mesmo tamanho?
Ou se eu fizesse daqui para cá, também não seria do mesmo tamanho? Pois é. Então, isso a gente chama de raio. O raio da circunferência. Então, são dois conceitos fundamentais. O centro e o raio. O centro é o pontinho que está exatamente no meio da circunferência, e o raio é a distância do centro até a borda. Ok? Gravem apenas isso. Centro é o que está exatamente no meio, raio é a distância que vai do centro até a borda. Ok? Aqui tem os elementos da circunferência que eu acabei de falar. Vamos focar só em dois aqui, né? Na verdade, está faltando o raio que eu falei ali para vocês. Aliás, não está não, está aqui, desculpa. O raio, já expliquei, é a distância do centro até a borda dela, até a extremidade aqui, ó. Raio. E mais um aqui, ó, diâmetro. Diâmetro é quando eu saio de uma ponta, passo no centro e chego na outra ponta. Isso é o diâmetro, ok? Então, raio é do meio até a ponta. O diâmetro é de uma ponta até a outra, passando pelo meio. A ideia de corda e a ideia de arco, deixemos para outro momento, para não confundir. Então, só grava isso. Circunferência, nós temos o centro, o raio e o diâmetro. Centro é o pontinho que está exatamente no meio dela. Raio é a distância do centro até a extremidade. E o diâmetro é a distância de uma extremidade até o outro lado, até a outra extremidade, mas tem que passar no meio. Percebam que o diâmetro, ó, essa linha azul, ela passa exatamente no meio, no centro, né? Ok? Bom, a ideia era essa, falei um pouco rápido, né? São muitas informações, mas como eu disse, vai ficar gravado para vocês, vocês vão poder retomar, tá bom? Os slides também vão ficar disponíveis, vocês podem consultar. E aí, aqui é a atividade de vocês, tá? Aí, nós vamos disponibilizar a atividade hoje, junto com esse vídeo. Vocês terão de 22 a 26 para realizar, ou seja, de terça a quinta. Então, tem a terça o dia inteiro, a quarta o dia inteiro e a quinta o dia inteiro para fazer. Na sexta-feira, nós faremos a correção da atividade, tá? Então, a partir do momento que nós fizermos a correção, a gente não vai permitir mais que vocês enviem, porque, enfim, já vai estar feita a correção, não tem mais sentido que vocês enviem. Então, não percam o prazo, porque essa é a atividade da semana, ok? Eu vou abrir aqui para vocês verem o formulário, as questões, não vou ler as questões todas com vocês, só para vocês terem uma ideia do preenchimento. Vocês vão receber esse link lá pelo Google Classroom, vão clicar no link e vão ter a atividade para fazer. Então, abriu a atividade. Ó, matemática, atividade da semana 2, de 22/2 a 26/2. Conceitos básicos da geometria e da história da matemática. Você vai pôr o seu nome completo, tem gente que está colocando só o primeiro nome, preencham com o nome completo, por favor. Escolham aqui qual é a sua turma, tá vendo? Tem todas as salas aqui, ó, desde as salas do Fundamental até as salas da EJA. Feito isso, você vai ter as 10 perguntas. São 10 perguntas, cada pergunta vale 1 ponto. Não tem nada aqui nas perguntas que eu não tenha dito na aula que eu acabei de falar, de explicar. Então, você vai abrir, vai fazer aqui, pensar, escolher uma alternativa em cada uma das 10 questões, escolheu, clicou em enviar, a atividade está pronta, tá? A gente vai receber isso e vai dar a devolutiva para vocês, tá bom? Então, eu encerro por aqui, pessoal. Agradeço aí a paciência de todos vocês, de terem me escutado, né? Essa foi nossa aula sobre geometria e um pouquinho sobre história da matemática. Espero ter ajudado vocês aí a compreenderem alguns conceitos. Talvez tenham ficado com algumas dúvidas. Podem nos perguntar pelo chat lá do Google Classroom, a gente vai respondendo, tá bom? Estamos aqui para ajudá-los. Essa é a forma que, por enquanto, nós temos para lecionar para vocês, tá? Agradeço, muito obrigado, e nós vamos ficando por aqui, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.